paz do Senhor, eu salvo os irmãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com o irmão uma reflexão da palavra do Senhor para a nossa edificação da igreja, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, que é a igreja verdadeira do Senhor Jesus. Eu gostaria de ler a palavra do Senhor em duas partes nesta oportunidade. Em 1 Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler os versículos do número 4 ao número 11, onde diz a palavra do Senhor: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo e em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, os dons de cura, e a outro, operações de milagres, a outro, a profecia, a outro, discernimento de Espírito, há uma variedade de línguas, e a outro a capacidade da interpretação, de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Também gostaria de ler em Gálatas 5, o versículo 22 e o 23, que diz assim a palavra do Senhor: Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Ó Pai querido, a tua palavra foi lida, Senhor, para a nossa reflexão nesta hora, Pai. Dai-nos, Senhor, sabedoria e entendimento quanto à tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, para a nossa reflexão, eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual é a ligação entre dons espirituais e o fruto do Espírito? Nós sabemos que o Espírito Santo é a dádiva do Pai e do Filho a todo cristão, a todo aquele que crê na palavra do Senhor. Os dons espirituais, irmãos, são necessários, porque a igreja não avança um passo sequer sem eles, sem os dons. Enquanto a igreja peregrinar na terra, ela dependerá do poder do Espírito Santo manifestando por meio dos dons, sem o qual seria impossível a igreja cumprir a missão designada pelo Senhor Jesus Cristo, o qual é o cabeça da igreja. Não é possível a igreja ser sustentada sozinha, e nem foi isso que o Senhor Jesus estabeleceu, mas antes o Senhor Jesus prometeu o Consolador para nossas vidas. Em João, capítulo 16, versículo 13 e o 15, nos dá um respaldo do que diz a palavra do Senhor, para que nós possamos penetrar, a entrar na palavra da reflexão desta tarde. Versículo 16 diz assim a palavra do Senhor: Aleluia, glória ao Senhor, glória ao Pai, ao Filho
e ao Espírito Santo de Deus. Capítulo 16, do versículo 13 ao 15, diz assim a palavra do Senhor. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, o Espírito Santo glorificará o Senhor, porque há de receber do que é meu, e eu vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso eu vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Amém? Glória a Deus. Em João 14, versículo 16 ao 18 diz, e eu pedirei ao Pai, e ele o dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não o deixarei órfão, voltarei para vocês. A gente sabemos que essas palavras foram dirigidas aos seus apóstolos, aos discípulos do Senhor, que o Senhor Jesus não o deixava a eles órfãos, como ele não deixou nós. Antes enviou o Consolador, o Espírito Santo, para nos dar livramento, livrar nós, Senhor, do mundo, das maldades, dos laços mundanos, dos que nos atraem, dos que perseguem o seu povo. Mas ele disse que não o deixaria órfão e voltaria para vocês, para os discípulos e para nós. Amém? Logo os dons espirituais, irmão. Aqui eu quero frisar com os irmãos. Logo os dons espirituais são capacitações especiais e sobrenaturais concedida pelo Espírito Santo ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. São capacitação pelo qual o Espírito equipa os membros do corpo de Cristo para realizar o que não seria possível por meios humanos, pela minha vontade e pela vontade do irmão. Além disso, é por meio dos dons que confessamos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e somos edificados. Paulo escrevendo aos Coríntios no versículo 2, no versículo 3, parte B, 1 Coríntios 12, 3, parte B, e ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Então a função dos dons espirituais, irmão, é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a nossa edificação do corpo de Cristo. E antes de tudo, os dons espirituais, antes de tudo, eles é para autenticar, irmão, a obra de Jesus Cristo. Essa autenticação tem a sua base no livro de Atos, capítulo 2, no discurso que o apóstolo Pedro faz da descida do Espírito Santo. Atos do Apóstolo 2, vamos ler 2 versículos para nossa compreensão melhor da palavra do Senhor. Aí olha, Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunha desse fato, pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus e o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo, como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vos estão vendo e ouvindo agora.
Logo, irmão, a função dos dons espirituais é para capacitar-nos, é para que cada um de nós proceda de acordo com a vontade de Deus e que sejamos uma bênção para com nossa comunidade, para com o nosso próximo. Amém? Entrando então no estudo nosso, na leitura que foi dita pela palavra do Senhor de 1 Coríntios 12, nos versículos 4 e 5 e 6, o apóstolo Paulo vai nos revelar-nos a fonte dessa manifestação espirituais e esclarecer a diversidade de dons, há diversos dons, irmãos. É uma necessidade e enfatizar que ela tem suas raízes, irmão, na trindade de um Deus uno. Na trindade de um Deus uno. Em João 4, 24, a palavra do Senhor diz que Deus é Espírito. E no João 14, 11 diz que creia no que lhe digo, Jesus dizendo, creia no que lhe digo, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Observe, irmão, que a trindade, as três pessoas da trindade divina, em um Deus uno, isso só é possível por ter todos as mesmas essências espiritual. A palavra do Senhor diz que e pelo Espírito é o mesmo. O Senhor é o mesmo. Deus é o mesmo. Portanto, isso temos a unidade dentro da trindade de um Deus uno. A unidade resolve tudo, irmão. A unidade fortalece para nós vencer. Efésios 4 diz assim no versículo 5 e 6. Efésios 4, versículo 4, 5 e 6 diz que um só Espírito, um só Senhor e um só Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos e que age por meio de todos e está em todos. Amém? Então Deus é Espírito, Deus é Senhor e Deus é o Pai. Aleluia! Então a trindade divina é a base que nos permite afirmar a diversidade dos dons dentro da unidade. Com essa base temos 3 classificações, das quais se revela as distribuições de dons, na distribuição dos ministérios e na distribuição das operações. A primeira classe é atribuída ao Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 4. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito que dá esses dons. Amém? A segunda classe é atribuída ao Filho, o Senhor Jesus, está no versículo 5. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Efésios 4, 11, o apóstolo Paulo escreve que foi ele quem deu dom às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para ser profeta, outros para serem evangelistas, e ainda outros para serem pastores e mestres da igreja. Então, se a gente observar, o Senhor Jesus deixou tudo dentro dos planos da divindade. A terceira classe é atribuída ao Pai.
a Deus, a diversidade de operações fica com a ação do Pai. Observe que no versículo 6 da leitura que nós fizemos de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 6, olha que diz a palavra do Senhor. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Amém? Irmão, concluímos que temos diversidade de dons, diversidade de ministério e diversidade de operações, mas o Espírito é o mesmo. Amém? Logo a diversidade na unidade, irmão, logo a diversidade na unidade só é possível por causa da essência espiritual, que é a mesma. Um só Espírito rege todas as três classes. Aleluia, glória ao Senhor. 1 Coríntios 12, versículo 11, a palavra do Senhor diz que todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e o único Espírito, e ele a distribui individualmente a cada um como ele quer. Aleluia, glória a Deus. Tem variedades, irmão, a gente tem que ser unido. A palavra do Senhor fala que nós temos que orar um pelos outros, para que esses dons sejam visível, seja palpável no seio da igreja. Amém? Observa que o termo diversidade é repetida uma vez para cada pessoa divina. E em cada uma aparece a expressão, mas o Espírito é o mesmo. Aleluia! Glória ao Senhor. No versículo 7, o apóstolo Paulo vai nos instruir sobre o uso correto dos dons. 1 Coríntios 12, versículo 7. Olha só. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, irmão. Não é para ficar com mexerico. Os dons é para ser usado para o que for útil. Aleluia, glória ao Senhor. O cristão tem que se conscientizar, eu e você, irmão, nós temos que se conscientizar de que os dons espirituais é um presente dado pelo Senhor. Amém? Não é um mérito meu, os dons, é dado, é um presente, é uma dádiva de Deus para mim e para você. Não é um mérito, nem meu, nem seu. Os dons espirituais, portanto, não são atestado de espiritualidade, irmão. E nem de santidade. Eles são concedidos para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento espiritual do santo, do cristão. Aleluia. Os dons espirituais, irmão, é para servir. Eu sirvo você com meus dons, você me serve com teus dons, e a unidade na diversidade do povo de Deus. Aleluia! Glórias ao Senhor Jesus. Os dons espirituais, irmão, são para servir o próximo, é para ser útil ao próximo. Os dons espirituais não são para você fazer o bem a si próprio ou para você beneficiar a si mesmo. Logo, irmão, muito cuidado com os dons, pois a soberba espiritual é a pior de todas e é pecado. Glória somente a Deus, irmão. A glória é dele, não dá para ninguém. Então, cuida dos seus dons. Estuda a palavra de Deus. Pede discernimento pelo Espírito Santo. Pede para ele te esclarecer para que você seja uma bênção na tua comunidade, aonde você estiver. Que você seja uma luz
em meio às trevas. É para isso que veio os dons. É para isso que o Senhor Jesus nos deu essa dádiva, esse presente. É uma dádiva de Deus. Você não merece, eu não mereço. Mas os dons é para que nós sejamos luz. O Senhor fala, sejam luz aonde você estiver. A luz não é para ficar escondida. A luz é para mostrar às trevas que o Senhor Jesus é soberano sobre todas as coisas. Glórias ao Senhor. A glória é somente dele. Os dons espirituais, irmão, além de úteis, eles são necessários enquanto a igreja estiver na terra. No céu não haverá necessidade dos dons. No céu, o Senhor vai nos pedir o fruto do Espírito, que é o caráter dele, que é a semelhança dele, que ele quer que nós sejamos. Aleluia! Pastor, como diferenciá-lo os dons do Espírito em relação ao fruto do Espírito? Sabendo-se que os dons são dados, irmão, que eu acabei de dizer, ao cristão, aos santos para servir o próximo, enquanto que o fruto, este é gerado em nós pelo Espírito Santo. O fruto é gerado o caráter de Cristo na minha vida e na vida dos irmãos. O homem por si próprio, eu por si próprio, o irmão por si próprio, não é capaz, é incapaz de produzir este fruto ou essa virtude. Aleluia! Glórias ao Senhor Jesus. João 15:5, a palavra do Senhor diz assim, aleluia. João 15:5, a palavra do Senhor diz assim, aleluia. Eu sou a videira, o Senhor Jesus é a videira. Nós somos os ramos. Quem permanece em mim, quem permanecer em Jesus, e eu e Jesus nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Glória a Deus. Então, nós temos para que o fruto seja gerado em nós, para que o fruto seja abundante em nós temos que permanecer ligado na videira que é Cristo Jesus. Amém? O fruto do Espírito, irmão, depende da nossa cooperação com o Espírito Santo. Quando você semeia, uma observação para os irmãos, quando você semeia um pensamento, você colherá uma ação. Repita esta ação e você colherá um hábito. Desenvolva esse hábito e você colherá um caráter. Cultiva o bom caráter, você colherá uma vida transformada. Aleluia. O fruto do Espírito, irmão, é quando nós vamos parecendo, vamos assemelhando ao Senhor Jesus e nós temos a nossa vida transformada. Aleluia. Glórias ao Senhor. E se você deseja que o fruto do Espírito produza, se você deseja que o Espírito Santo produza o fruto em você, enche, irmão, a sua mente com a palavra de Deus em obediência e temor. Amém? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele disse, não viva como vivem as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Aleluia, glórias a Deus. Então nós temos que ter uma vida transformada por Deus. Nós temos que encher nossa mente com a palavra de Deus,
com hinos. E, irmão, não quero entrar nesse detalhe. Fazer a boa ação a quem está perto de você, irmão. Seja numa palavra de conforto, seja numa palavra de incentivo, seja em doações. Isso são fruto do Espírito. Amém? Isso faz parte da nossa vida cristã. Portanto, se os dons espirituais são sinais poderosos para a evangelização e a edificação da igreja, o fruto do Espírito é um testemunho poderoso de uma natureza purificada em meio a uma geração corrompida. O fruto do Espírito, irmão, é resultado de um processo de relacionamento com Deus e a sua palavra, em obediência, de fé em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Ele, o Espírito Santo, meu irmão, a palavra de Deus oferece todas as condições para que o cristão tenha uma vida frutífera e um testemunho poderoso. Portanto, os dons espirituais e o fruto do Espírito, embora distintos, irmão, se relacionam bem entre si, por terem a sua origem na mesma fonte, na pessoa do Espírito Santo. E por ambos glorificarem a Cristo, Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Amém, Senhor. Observe, irmão, que o relacionamento entre os dons e o fruto, por exemplo, o amor não é um dom, mas é a base sustentadora do fruto, e as demais virtudes são o reflexo do amor. Deus é amor. João diz que Deus é amor, que o Pai ofereceu o Filho quando nós ainda éramos pecadores. Aleluia. Então o dom é uma dádiva, o amor é uma dádiva do Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, para nossas vidas, intermédio do oferecimento do seu Filho para nos resgatar. Amém? Glória a Deus, aleluia. O apóstolo Paulo, irmão, usa o amor como o representante do fruto ao compará-la com o dom do Espírito Santo. Observe, irmão, quero que os irmãos observem. Os dons do Espírito não é para ser desprezado, irmão. Mas o apóstolo Paulo diz que é para nós buscar um dom com mais excelência. Mas ele não despreza os dons, ele manda nós procurar com zelo. Amém? Observa que ele escreve. O apóstolo Paulo pegou o capítulo 12, o capítulo 13 e o 14 para nos explicar. Deus usa a vida do apóstolo Paulo para nos dar esse combustível para a nossa vida cristã. Ele usa esses 3 capítulos para nos orientar, para nos firmar, para nos dar base na palavra de Deus, irmão. Ele disse em 1 Coríntios 13, versículo 13, capítulo 13, versículo 13. Olha só o que o apóstolo Paulo escreve, a palavra de Deus. Há 3 coisas que permanecem: a fé, a esperança e o amor. E o maior dessas é o amor. O apóstolo Paulo diz que o amor é superior aos dons e é o caminho ainda mais excelente. Mas ele não despreza, como já disse aos irmãos. Observe o que ele escreve no capítulo 12,
no versículo 31, 1 Coríntios. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Por isso que eu disse aos irmãos, que os dons e os frutos, ainda que distintos um do outro, separados um do outro, faz uma união perfeita. Porque os dons sem o amor, não vai, irmão. O amor é a base de tudo. Deus é amor. Amém? E ele afirma ainda, o apóstolo Paulo afirma ainda que os dons sem o amor não são nada. E ainda são passageiros e imperfeitos e que desaparecerão. Estuda 1 Coríntios 13, do 1 ao 8, ao 9 e ao 10 versículos. Mas ele afirma no versículo 8, na parte A, que o amor é eterno. Aleluia! Logo, irmão, a nossa compreensão, a unidade do amor é revelada entre dons e fruto, sabendo que são 9 frutos e 9 dons. Amém? Aleluia! O pastor, que fruto é este, pastor? O senhor disse, então, para que nós desenvolva. Que fruto? É o fruto do amor, irmão. É o amor. Os dons não podem viver separados do fruto. Tem que estar unidos, ligados um ao outro, embora sendo distinto um do outro. Dá-se uma união perfeita entre os dons e o fruto do Espírito. Aleluia! A unidade, irmão, não está só no fruto. Ela está na união dos frutos com os dons. Portanto, a unidade de fruto é revelada na diversidade dos dons. Sabendo que a base de tudo na diversidade dos dons é o amor. O mais importante, irmão, é que cada um conheça o significado dos dons e do fruto do Espírito, para que viva uma vida em realidade com a palavra de Deus. Portanto, o irmão que deseja os dons do Espírito deve, na mesma intensidade, desenvolvê-lo, o fruto do Espírito. Tem irmão que só tem dom, mas não tem fruto. Aí não dá. O fruto é o caráter de Cristo desenvolvido na minha vida e na vida dos irmãos. O fruto na vida do irmão é o sinal de que estamos ficando parecido, porque é um desenvolvimento. Não acontece, não é que nem os dons que o Senhor dá. Os dons são perfeitos, mas o caráter é desenvolvido. Amém? Observa a palavra do Senhor desde o princípio, Gênesis 1, 26 e uma parte do 27. Olha só a palavra do Senhor diz em Gênesis. Gênesis 1, 26. Aí ele disse, aí é quem? O Senhor Deus. Agora façamos os seres humanos que serão como nós, que serão parecidos conosco. E no 27 ele diz, assim Deus criou os seres humanos, e ele os criou parecidos com Deus. Aleluia, glórias a Deus. Irmão, essa reflexão que eu compartilhei com os irmãos, sou grato pela os irmãos ter o carinho de ouvir a mensagem, que não é minha, é do Senhor, é a palavra do Senhor, que eu gosto de dividir quando o Senhor toca no meu coração, então eu não quero ficar para mim, eu quero passar para o irmão.
Então eu fico muito agradecido os irmãos ter a paciência e o carinho de ouvir a mensagem do Senhor. Eu quero compartilhar mais 3 mensagens nesse tom do fruto do Espírito, da união. Na próxima oportunidade que eu tiver, eu quero compartilhar com os irmãos a união, o casamento dos dons com as virtudes, que vai ser uma reflexão bem interessante para nosso crescimento espiritual. Eu quero, para findar essa mensagem de hoje, essa reflexão, e para que os irmãos já se sintam um pouco curiosos em compartilhar e dar o seu ouvido um pouco para, na próxima oportunidade que eu tiver, de relatar aos irmãos o casamento das virtudes com os dons. Amém? Mas eu quero deixar uma reflexão para os irmãos, uma definição entre os dons e os frutos. Eu quero trabalhar 3 mensagens, 3 reflexões seguidas nesse estudo. Então, vamos observar a definição entre dons e frutos. E aqui eu quero agradecer aos irmãos pelo esse carinho. Amém? O fruto do Espírito, irmão, não é o que eu faço, mas sim o que o Espírito Santo faz dentro de mim, no meu caráter, mudando a minha natureza. O fruto do Espírito, irmão, é a manifestação do caráter de Cristo na minha vida, na vida dos irmãos. Observe, já os dons do Espírito vêm perfeito, vêm do céu, vêm de Deus. O fruto do Espírito é desenvolvido dentro de nós, formando o caráter de Cristo na nossa vida. Os dons do Espírito vêm do alto. O fruto do Espírito sai de dentro de nós, manifestando o que nós somos no dia a dia, pelo nosso testemunho de vida, irmão. Fruto do Espírito é testemunho de vida. Quem é você lá fora? Quem é você fora da sua casa? Como você trata as pessoas lá fora? Então esse é o fruto do Espírito. É o testemunho, é parecer com Cristo. É aí que nós ficamos parecidos, semelhança, imagem. É no fruto. Aleluia. Os dons do Espírito operam na área. Os dons, observe o que eu disse, os dons é para a edificação da igreja. Os dons do Espírito operam na área da inspiração cristã. Já o fruto do Espírito está ligado à nossa maturidade cristã. Nós temos que ficar maduro. Nós não pode ser como Paulo fala. Não podemos criança, ficar amamentando a vida toda de leite. Nós temos que comer alimento sólido, forte, que é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Os dons do Espírito é aquilo que Deus opera através de nós. Os dons é para Deus operar, por isso que eu disse. Os meus dons é para ajudar o irmão. Os dons do irmão é para ajudar a minha pessoa. Amém? Então é o que Deus opera através de nós. Já o fruto do Espírito é aquele que Deus opera dentro de nós. Que opera em nós. Logo que Deus opera em nós, irmão, é mais poderoso do que ele opera através de nós. Como Paulo disse. E eu disse aos irmãos no início, e quero findar aqui até a próxima oportunidade. Os dons cessarão, irmão. Mas a base, o fruto, que é o amor, é eterno. Aleluia. Em nome de Jesus, eu quero orar aos irmãos e até a próxima oportunidade. Deus de poder e graça, nesta hora, Senhor Jesus, foi ministrada a Tua palavra. A Tua palavra foi pregada, Senhor, aos 4 cantos do universo, Senhor. Aonde essa mensagem for, Senhor, que esteja um irmão em dúvida quanto aos seus dons espirituais, quanto à sua realização e obter os frutos do Espírito, que o seu Espírito Santo, que não tem distância, não tem lugar onde ele não penetra, porque a Tua palavra nos revela que ele penetra juntas e medulas,
Ele discerne os pensamentos do coração. Aleluia. Então eu quero que o Senhor, nesta hora, Senhor, visite a cada um que necessita de um conforto da tua palavra, no nome de Jesus. Amém.